Graça e paz, queridos. Que bom ter vocês aqui mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ver as últimas palavras de Jesus no momento da sua crucificação. Nós já temos visto aqui no canal sobre amor, gratidão, perdão, fé, tantas outras palavras maravilhosas que você pode ver aqui nos outros vídeos. Assista os outros vídeos. Se você ainda não assistiu, assiste e você vai ver valiosas mensagens da parte do Senhor para o seu coração, para a sua vida. E esta palavra de hoje, ao qual o Senhor colocou no meu coração, sobre as últimas palavras de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, foi crucificado para perdoar o meu e o teu pecado. Nós vamos ver aqui, queridos, que as últimas palavras de Jesus, elas são: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Mulher, este é seu filho, esta é sua mãe. E meu Deus, por que me desamparaste? E estou com sede, e está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. São as últimas palavras de Jesus. Queridos, quero anunciar para vocês que semana que vem nós teremos aqui uma coletânea de vídeos sobre a jornada da fé. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos vídeos. E a partir de semana que vem nós vamos começar uma sequência de vídeos falando sobre a jornada da fé. Então, fique ligado conosco aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Comente aqui neste vídeo, compartilha. E se você quiser também ouvir alguma mensagem, alguma palavra, se você quiser, deixa aqui no comentário também. É uma mensagem que você gostaria de ouvir, uma mensagem que você gostaria que nós trouxéssemos um ensinamento aqui. Deixa aqui o seu comentário, nós vamos estar explanando a palavra do Senhor. Então, a partir de semana que vem, nós estaremos trazendo uma coletânea sobre a jornada da fé, tá certo? Então, continuamos conosco. Hoje, a palavra do Senhor são as últimas palavras, os últimos acontecimentos, enquanto na cruz, enquanto Jesus foi crucificado. Então, os últimos acontecimentos, as suas últimas palavras, que ele deixou registrado. Então, nós vemos aqui que começa, Jesus é crucificado, vai até o Gólgota, levado até o Gólgota, e lá eles o crucificam. E a primeira palavra dele é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Todas essas palavras são para que se cumprisse o que havia dito pelos profetas. Então Jesus, ele está ali agora no momento crucificado no meio, entre dois ladrões. E enquanto as pessoas passam, zomba por ele, Jesus, naquele momento, ele olha e diz: Pai, perdoa. Perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que eles estavam crucificando o Mestre. Eles não sabiam que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Eles não sabiam que eles estavam crucificando o Salvador. E a palavra de Jesus ali para que o Pai perdoasse é porque era necessário que Jesus chegasse até a cruz. Era necessário que Jesus fosse oferecido para perdão dos nossos pecados. Ele teria que chegar até a cruz, ele teria que ser sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, naquele momento, Jesus ele pede perdão ao Pai, para que o Pai perdoasse, porque aquelas pessoas que estavam ali zombando, aquelas pessoas que o crucificaram ali, não sabia que ele tinha que chegar até ali. Ele tinha que ser crucificado. E depois ele disse: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, no momento da sua crucificação, as pessoas zombando dele, um dos bandidos à sua esquerda diz para ele: você não é o Filho de Deus, não é o Cristo? Então pede para que ele salve, para que ele desce da cruz, salve a ele e a eles que estão ao lado dele. Mas um outro ladrão,
que foi crucificado à direita de Jesus. Ele repreende este da esquerda e pede para que o Senhor se lembre dele. Então, neste momento, Jesus como Deus, nós vemos aqui que Jesus ele começa a crucificação, não como homem, mas como Deus, pedindo perdão daqueles que estão zombando, pedindo perdão daqueles que estão crucificando. E agora Jesus ele salva ao que está à sua direita. Aquele que reconheceu, aquele que no momento da aflição, no momento na cruz, ele pediu perdão. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, para que ele pudesse estar com ele. Então Jesus naquele momento ele diz, olha, ainda hoje, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Então este ladrão, ele reconheceu a divindade de Cristo. Ele reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E foi perdoado naquele momento. E nós vemos ainda Jesus dizendo, essa passagem nós vamos encontrar lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 26 e 27. Nos dois que nós lemos, nós vamos encontrar em Lucas 23, 34, Lucas 23 e 43. E agora em João, no capítulo 19, verso 26 e 27, diz assim, mulher, este é seu filho, e esta é sua mãe. Então Jesus ele fala para Maria que agora ele era seu filho, né? E para João que aquela era sua mãe. Na cruz, no momento da cruz, Jesus olhando para sua mãe e para não deixá-la desamparada, e para o único discípulo que estava acompanhando todo o sofrimento de Cristo na cruz, a sua crucificação, ele fala para ela, olha, agora essa é a sua mãe. Um cuidado. Jesus tendo um cuidado com a sua mãe, com aquela que o gerou, para que João a protegesse, para que João, apesar de Jesus ter outros irmãos, Maria ter outros filhos, Jesus ele fala para João cuidar de sua mãe. Por quê? Porque Jesus, assim como no Evangelho de João, ele amava a João, então ele fala para João que cuidasse de sua mãe. Naquele cuidado, naquele âmbito, naquele amor que Jesus ele tinha, não somente por Maria, não somente por João, mas por todos que estavam à sua volta, mas os únicos que estavam ali com eles, ali com ele. Então Jesus ele pede para que João cuide de sua mãe. E nós vemos aqui, agora, nós vemos Jesus ele como Deus, né? Que nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. E agora nós vemos a humanidade de Jesus. Jesus crucificado na cruz do Calvário. E nós vemos a humanidade dele. Agora ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus como homem, como Deus, ele perdoou o pecado dos seus algozes. Como Deus, ele trouxe a salvação para aquele que estava na mesma condenação do que ele. Como Deus, ele olhou para sua mãe e para deixá-la guardar, para que deixasse ela respaldada. Então, ele fala para que João cuidasse dela. Mas agora, como homem, ele olha para o céu e vê os céus fechados. Como homem, ele olha para o céu e vê o seu pai de costa para ele. Então ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E como homem, ele diz, estou com sede. Como homem agora, Jesus se sentindo abandonado por Deus. Por que ele se sentia abandonado por Deus? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Porque todo o mal que aflige a humanidade estava sobre Jesus agora. Toda a responsabilidade de uma salvação, toda a responsabilidade de resgatar o povo de Deus, toda a responsabilidade
estava sobre os ombros de Jesus. Então agora Jesus sente o peso da responsabilidade, não como Deus, mas como homem. Como o homem que foi crucificado, como o homem que estava ali naquela cruz, com as dores que ele sentia da crucificação. Agora ele olha para o céu e se sente abandonado. Porque Deus, no momento que ele viu o seu filho lá na cruz, não poderia intervir. Porque se Jesus descesse da cruz, ou se Deus intervesse, não teríamos o sacrifício vivo. Aquele sacrifício único, ou melhor, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então Deus precisou deixar o seu filho ser crucificado. Deus precisou virar as costas para ele naquele momento, para que ele pudesse cumprir, por amor de mim, por amor de você, que está ouvindo essa palavra, que está vendo este vídeo nesta manhã. Por amor a nós, a humanidade, Deus precisou ver o seu filho ser crucificado. E nós vemos agora como homem, Jesus sentiu sede. Como homem, ele sentiu dores. Como homem, agora ele estava com sede sendo crucificado. E no último momento agora está consumado. Jesus, ele entrega o seu espírito, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus, no verso lá em João 19:30, e também em Lucas 23:46, textos que relatam sobre a crucificação de Cristo. Agora ele diz: está consumado. Por que está consumado? Porque ele foi até aquele momento, ele conseguiu fazer o que ele veio à terra para fazer. Chegar até a cruz, se oferecer como sacrifício, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não reclamou, mas ele chegou até a cruz e ele olha agora não com os olhos humanos, mas com os olhos espiritual, com os olhos de um Deus. Ele consegue ver toda a humanidade sendo resgatada por ele, toda a humanidade sendo salva por ele, e diz: está consumado. E agora, como Deus, ele ainda olha e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você vê que momentos antes, Jesus ele se sente abandonado, porque como homem, ele olhou e sentiu toda a aflição. Mas agora, como Deus, ele entende o seu momento, por que ele estava ali na cruz. E como Deus, ele volta o seu espírito ao seu Pai. E ele diz então: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, são os últimos momentos de Jesus ele lá na cruz. São momentos que se nós pararmos um pouquinho para imaginarmos todo o sofrimento, toda a dor de Jesus, tudo o que ele passou para que você hoje tivesse vida, para que eu hoje tivesse vida, para que todos nós pudéssemos chegar à salvação, para que nós não precisássemos oferecer sacrifício, porque o verdadeiro e único sacrifício, Jesus ele ofereceu lá na cruz do Calvário. E agora ele abre e dá um brado de vitória dizendo: está consumado. A sua vitória está consumada. Jesus ele venceu por todos nós. Os seus pecados estão perdoados, os meus pecados estão perdoados. Jesus ele garantiu a vitória lá na cruz do Calvário. Então tenha certeza que você não está sozinho neste mundo. Tenha certeza que ele é maior do que as suas provações. Tenha certeza que o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Quando você se sentir perdido ou desolado, abra a sua Bíblia e leia esses versículos da crucificação de Cristo e veja como ele sofreu. Minha esposa trouxe uma palavra aqui falando sobre o amor que nos constrange.
Leia, vê, assiste esses vídeos quando você se achar que nada faz sentido na sua vida. Quando você achar que tudo está perdido e que sua vida não tem valor. Olha a crucificação de Cristo, assista esse vídeo que o amor nos constrange. E você vai entender que o amor dele por mim e por você é muito maior. Que ele morreu na cruz do Calvário, mesmo antes de nós mesmo ter nascido, mesmo antes de você o aceitar como Salvador. Ele morreu por você e por mim. Então tenha certeza, queridos, que Jesus, ele te ama. E que você vale muito. E que você tem um valor inestimável. Não deixe ninguém diminuir você. Porque Deus entregou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Queridos, não se esqueça de deixar o seu comentário, de curtir este vídeo, para que o YouTube possa ver que esses vídeos são relevantes e possa alcançar outras pessoas por aí. E fique conosco, que na próxima semana nós vamos estar firme na jornada de fé. Nós vamos ver personagens da Bíblia com a sua fé que alcançou o coração de Deus, com a sua fé que mudou vidas, com a sua fé fez coisas extraordinárias. Fique conosco, que você vai ver essa jornada e vai acompanhar essa jornada de fé juntamente conosco. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.